que foi, Diego? Se a gente conseguisse, por exemplo, de maneira muito didática, elencar quais são os pilares da aprovação do Diego? O que levou o Diego a passar em tanto vestibular assim? 1, 2, 3, 4, get my shoes and out the door. 5, I'm alive. 6, 7, 8, feeling great. 9, gonna shine, life is good. I'm doing fine, 10, gonna do it right and do it again, yeah. Look into the sky. Fala, estudante, tudo bem? Olha só, tô aqui hoje com o Diego, né? O Diego foi aluno nosso aqui no Prepare Enem. E o Diego tem uma história bem legal para contar, né? O Diego foi aprovado agora em várias universidades, está esperando ainda o resultado do Enem, com certeza vai ser aprovado também, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Só que a história do Diego era tão legal que eu quis trazer ele aqui hoje para compartilhar um pouquinho com vocês sobre alguns pontos dessa história dele, tudo que ele passou até chegar nessa quantidade de aprovações imensas, né? Diego, eu recentemente gravei um vídeo, falei para eles sobre os 3 estágios que todo aluno passa antes de atingir a grande aprovação, né? Então eu falei sobre o estágio do sofrimento, o estágio da transformação e o estágio da realização. Basicamente, quando ele muda do estágio de sofrimento para o estágio de transformação, é quando ele introduz algum tipo de método de estudo na vida dele. Porque antes ele fica totalmente perdido, ele estuda de qualquer jeito, não tem resultado, mas quando ele aprende um método, ele começa a atingir bons resultados. E tem um outro ponto que eu acho muito interessante também, que é o controle emocional, acreditar que ele também é capaz. E quando o aluno tem esse método, ele tem aquela crença que ele realmente consegue, tem uma resiliência, não tem mais aquela insegurança, aquela ansiedade, aí de fato ele chegou num estágio que ele está preparado para passar em qualquer vestibular. E geralmente quando ele chega nesse estágio, que é o que eu acho que você chegou, ele começa a passar em praticamente todos os vestibulares que presta. Então o Diego hoje, para quem não sabe, ele já prestou uns 5 vestibulares aí, só de resultado que eu já tenho aqui, já tem 3. E aqui o Enem nem chegou ainda, tem Barretos que ele está esperando o resultado. Então assim, é uma performance de rendimento muito alta, né? Bom dia, eu queria conversar um pouquinho, né, e falar para o pessoal lá, e conta um pouquinho da sua história, né? Você não começou focado em entrar para a medicina, você fez primeiro foi ciência da computação, engenharia da computação, como é que foi isso? Exatamente. Comecei com ciência da computação porque a minha área sempre foi um pouco mais de exatas, certo? E meu pai tem uma empresa nessa área de ciência da computação, de informática, e peguei nessa área aí, meu irmão fez ciência da computação, me incentivou, entrei, gostei, fiz até terminar, formei, comecei a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar, eu vi que não era aquilo que eu queria para mim, certo? Gostei do curso, tanto que eu fiz até o fim, mas depois de um certo tempo trabalhando, eu falei, não, eu quero mais para minha vida, até porque... Não sei, eu sempre tinha esse sentimento de que eu poderia fazer mais, sabe? Sempre estudei em escolas boas e eu estava me tornando uma pessoa mediana ou medíocre. Entendi. Daí você viu que você poderia estar ali preparado para um desafio um pouco maior. Você esperava um pouco mais para a sua vida. Exatamente. E foi o momento que você decidiu voltar para o cursinho? Como é que foi isso? Foi. Na verdade, eu comecei ano passado, em setembro de 2015, decidi fazer o curso de medicina. E comecei estudando em casa, só que eu trabalhava o dia todo e estudava 1 ou 2 horas à noite. Cheguei no Enem, não dei conta de fazer nem a metade da prova em função do tempo, até porque na minha época, 8 anos atrás, as provas eram muito diferentes. Isso, e para quem não sabe, a gente está agora no final de 2016, quando ele falou ano passado foi em 2015, isso eu não sei quando é que você está assistindo esse vídeo, mas basicamente em setembro de 2015 ele decidiu voltar para o cursinho, então decidiu estudar um pouquinho, fazer o Enem, foi muito mal no Enem, né? Exatamente. Estudei então em setembro, outubro, já fiz o Enem, já fiz outros vestibulares privados e ficou próximo de passar, mas não passou. E eu me peguei naquela situação assim, se eu continuar estudando só 1 ou 2 horas por dia, o pessoal que está fazendo cursinho está estudando o dia inteiro. Não vai? Então, para mim, era fazer cursinho ou era fazer cursinho. Que você trabalhava, né? Exatamente, trabalhava o dia todo. Então, ele trabalhava e nas horas vagas ele estudava. Isso foi o ano passado. Exatamente. E esse ano, como é que foi? Entrei aqui no início do ano, comecei até o meio do ano, eu estudava de manhã aqui no colégio e continuei trabalhando à tarde. Até porque ainda tinha algumas responsabilidades na minha mão e alguns, como é que eu vou dizer, dívidas para pagar, entendeu? Você tinha conta que você tinha que arcar de acordo com o que você ganhava lá no trabalho. Então, tanto que fui eu que paguei meu cursinho aqui, não foi meu pai, não foi ninguém. Então, estudei até o meio do ano e achei que seria suficiente para passar no meio do ano estudando de manhã e trabalhando à tarde. Mas não foi. Aí foi onde eu falei, agora vamos estudar o dia inteiro
Cheguei lá, conversei com o chefe e comecei a estudar o dia todo e chegou no final do ano e felicidade total, né? Que legal. Engraçado que na primeira aprovação eu achei que tinha sido sorte, sabe? Na segunda eu já fiquei assim, talvez pode ter sido um trabalho bem feito, agora na terceira, rapaz, agora é. O Diego falou que nem os familiares dele davam parabéns, mas para ele já estavam acostumados com aquela aprovação. Exatamente. Então, de fato, Diego, você só comprova aquilo que eu venho falando para eles sobre os estágios, né? Quando você decidiu estudar, você viu ano passado, você começou a estudar bastante, prestou uma série de vestibulares, não conseguiu passar. Basicamente aquele estágio do sofrimento que todo estudante tem. Ele tem ação demais e pouca evolução. É um momento que inclusive alguns desistem, né? Porque quando a gente não vê evolução em um trabalho muito grande que a gente está praticando, a gente fica bem frustrado. É um momento que muita gente desiste. Mas quando ele entrou aqui na escola, o Diego conheceu o chamado método, que eu tanto falo para vocês, né? Nos vídeos. Então, quando ele entendeu um método correto, uma sequência de estudos, ele notou que, de fato, aquela ação dele estava assim, gerando uma evolução. Tanto é que ele teve uma esperança. Ele falou o seguinte: gente, eu acho que está dando certo. Eu vou, inclusive, largar o meu trabalho. Vou me dedicar só a isso. Que se eu me dedicar só a isso, tem mais chance ainda de eu passar. E foi o que aconteceu. De agosto para frente, ele só estudou, aplicando todo o método, tendo uma rotina correta de estudos e acreditando, é claro, que ele era capaz. Ele chegou naquele estágio de realização e começou a passar em todos os vestibulares. Está passando até hoje, que tem vestibular saindo ainda. Como é que foi, Diego? Se a gente conseguisse, por exemplo, de maneira muito didática, elencar quais são os pilares da aprovação do Diego? O que levou o Diego a passar em tanto vestibular assim? Então, eu acho que o primeiro ponto é você acreditar em você mesmo, na sua capacidade. Eu tenho uma característica interessante que eu penso assim, se alguém consegue, eu também consigo. Eu acho que isso é importante. Se você não tem essa certeza, você não vai. Os simulados foram muito importantes, porque quando eu fiz a prova do Enem ano passado, eu acho que eu fiz a prova do segundo dia. Primeiro a prova de matemática, redação, e depois fui para a prova de português. Se não me engano, eu consegui, deu tempo de fazer umas 15 de português. Por quê? Porque eu não estava acostumado com o tempo da prova. Então, fazendo o simulado aqui todo dia, ele te treina tanto para o tempo da prova e tanto para uma condição física. Eu senti muita dor nas costas, cara, de ficar fazendo assim, porque eu não estava acostumado, entendeu? Então, todo esse preparo aí é importante. Eu vejo muitos alunos da 4h30 já saem, entendeu? É importante você fazer o simulado, porque tem aquele outro ponto de que aquela questão que você errou no simulado e você corrigiu e aprendeu, você não vai errar de novo. Isso é o que eu chamo de autodiagnóstico, tá? Eu já falei isso em alguns vídeos. Isso é bem importante. Então, eu começo a interpretar, né, a fala do Diego como o seguinte: ele aprendeu um método de estudo correto e ele sabia constantemente avaliar e corrigir os erros dele, né? Ou seja, ele montava o famoso autodiagnóstico todo simulado e, é claro, levava simulado muito a sério. Inclusive, o vídeo que eu soltei recentemente, eu falei como montar um excepcional planejamento de estudo. São 5 passos. Eu falei sobre a meta, a tarefa, os materiais, o método e o dia que você vai corrigir seu simulado. É muito importante esse dia no seu planejamento de estudos. Então é isso que ele fazia. Ele tinha um método correto de estudos, ele montava o autodiagnóstico do simulado dele, focava muito em aprender os erros que ele tinha. Porque basicamente o aluno que não passa no vestibular, ele não passa pelas coisas que ele não sabe. E quando ele faz um simulado, monta um autodiagnóstico, ele descobre aquilo que anteriormente ele não sabia. Agora ele passa a saber. E é assim que ele passa para um próximo nível, é assim que ele vai desenvolvendo toda a intelectualidade dele enquanto estudante, né? Você chega lá na frente, explica toda a sua metodologia, dá dicas de tempo de prova, dá dica de alimentação para o aluno. E isso aí é importante, entendeu? Você não prepara só a sua mente, você prepara também o seu corpo para aguentar todo esse estresse, todo esse período de curso que é um pouco estressante, entendeu? Outro ponto que é interessante é você tentar ser feliz, sabe? No início do ano eu estava muito mais motivado do que no final, mas eu acho que eu fui absorvendo toda essa energia negativa que tinha de muitos alunos, sabe? Eu acho que se todo mundo tentar sempre se manter feliz, estar com um sorriso ali, isso aí ajuda, sabe? Eu acho que o grande problema é que muitos alunos eles chegam no cursinho pensando que o cursinho é o pior lugar do mundo, né? E eu nunca falei isso para vocês em sala, mas eu falo de vez em quando em entrevistas.
Quando o aluno não passa no vestibular, ele tem 4 caminhos para seguir. Ou ele fica em casa sem fazer absolutamente nada, ele vira aquela famosa planta, né, que só fica dando trabalho no resto da vida para a família. Ou ele vai fazer qualquer outro curso, não consegui passar para medicina, vou fazer qualquer coisa só para não ficar parado, né? Ou ele para de estudar de vez e vai trabalhar, vai arrumar um emprego, né? Ou ele vai para o cursinho para ter uma oportunidade de realizar realmente os sonhos da vida dele. Então, quando eu penso em fazer absolutamente nada, em fazer qualquer curso só por fazer, em parar de estudar e de fato trabalhar, caramba, quando eu avalio isso, eu vejo que fazer o cursinho é a melhor opção ainda. Sim. Então, quando a gente ressignifica o cursinho desse modo, a gente encara que o cursinho é sim o melhor caminho para a vida. Então, de fato, tem que chegar no cursinho feliz mesmo. Eu sei que a gente saiu de uma reprovação, não deu certo, mas o cursinho ainda é o melhor caminho após uma reprovação. Então, a gente tem que pensar de maneira diferente, né, Diego? Sim. Eu estava até comentando com o Gilberto que para mim o cursinho nunca foi um problema, na verdade ele foi a solução do meu problema, porque se eu não fizesse o cursinho eu não seria aprovado. Então eu entrei aqui como feliz por estar aqui, entendeu? Por ter essa oportunidade, essa segunda chance, entendeu? E acho que isso aí me ajudou. Que legal. E é claro, né, o Diego vai voltar aqui ainda pra gente gravar o vídeo da aprovação dele lá no Enem. Vocês vão notar, porque é muita coisa interessante. Eu não sei, é claro, eu acho que ele vai decidir entrar numa pública, né? Porque hoje ele pode escolher onde é que ele vai entrar. Mas e no final das contas, Diego, pra gente já finalizar, você vai ter uma série de aprovações. O que você vai escolher no final das contas aí? Gilberto, se for em federal, se for em pública, escolha a pública pela questão financeira, certo? Agora, se for em privadas, eu acho que eu vou ficar na mais próxima. Não vou igual eu te falei, eu passei uma em São Paulo e uma aqui em Goiás. Eu vou ficar naqui de Goiás pela questão da distância, entendeu? Mas a preferência é a pública. Sim, com certeza. Eu acho que... Eu já passei por 2 universidades, eu acho que a universidade em si, ela não faz o aluno que faz o aluno, entendeu? Eu acho que isso aí, eu vou ser um bom profissional independente de onde eu formar, entendeu? Que bom, ter essa consciência muito importante. Diego, queria te agradecer, queria te falar que eu sou um grande admirador seu, não só no campo estudantil, mas na pessoa que você é. Para quem não conhece o Diego é aquele famoso boa praça, é um cara simpático, aberto, sorridente, fica sorrindo o tempo todo, fica dando moizinho pra câmera o tempo todo. Por quê? Porque ele é assim. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que pessoas tristes, desmotivadas, infelizes, angustiadas, ansiosas, inseguras, elas não conseguem entregar grandes resultados para as próprias vidas. A felicidade precisa reger sua vida e eu vejo muito isso no Diego. Uma pessoa feliz, ela é capaz de entregar resultados extraordinários para a própria vida. Tá bom? Diego, muito obrigado, tá? Tá bom. Aguarde o próximo vídeo, Diego passando pelo Enem. Um forte abraço. Fala aí, Diego. Vamos! Vamos!